Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 9 de abril. O Botafogo só entra em campo para encarar a equipe da LDU na altitude de Quito na quinta-feira, você sabe bem. Mas hoje a gente já tem que ficar de olho na Copa Libertadores. Afinal de contas, Júnior Barranquilla e Universitário vão se enfrentar a partir das 23 horas. E esse é um confronto que muito nos interessa. Perdemos na estreia e o resultado dessa partida pode influenciar naquilo que vai acontecer mais adiante. A gente aqui vai trocar uma ideia sobre possíveis cenários a partir do resultado desse confronto e também vamos destacar a crescente tensão envolvendo esse caso de manipulação de resultados que o Textor vem alegando. A Leila Pereira está descendo a lenha no Textor e agora o Marcos Braz, dirigente do Flamengo, seguiu caminho semelhante, com palavras mais suaves, é verdade, mas também falando em punição exemplar. Vou destacar isso aqui, bem como o fim dessa história de Marlon Freitas podendo se transferir para o Vasco. Lucas Pedrosa, em apuração com o Vene Casagrande, disse que não existem mais negociações. Vamos conversar sobre tudo isso, Fogão, só que antes de mais nada, eu te peço por gentileza para você deixar o seu like, isso é muito importante. O YouTube funciona assim, você deixa o like, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho e dessa forma a gente pode alcançar as nossas metas. Queremos alcançar os 45 mil inscritos até dia 20 de abril e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Então inscreva-se aqui no canal e fique por dentro de toda a programação. Hoje, por exemplo, além desse Radar Alvinegro, a gente vai ter aquele Fala Fogão Shorts para uma rápida atualização por volta de 11, 11h30 da manhã. Depois, a partir de 1h05 da tarde, tradicional live da hora do almoço. Depois, 18, 18h30, Radar Alvinegro, segunda edição, mais um vídeo. E às 22 horas... mais uma live, eu e Ricardo Azambuja trocando aquela ideia com a galera do chat e você é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente, vamos começar falando aqui sobre o fim dessa história de Marlon Freitas, Vasco, Botafogo. Você sabe bem, o Lucas Pedrosa veio bancando essa informação durante bastante tempo e ontem trouxe inclusive no SBT Esportes Rio dizendo que existia sim a chance de avançar, que parecia as coisas estavam se encaminhando. Para logo depois, um pouco mais tarde, no dia de ontem mesmo, falar que não tem mais nada, as negociações foram encerradas, o Botafogo rejeitou uma proposta de 15 milhões de reais. Vale destacar que o grande vencedor dessa história toda foi o próprio empresário do Marlon Freitas. É verdade, o Marlon vem fazendo jogos interessantes, vem recuperando aquela moral junto à torcida, não com todos os torcedores, isso tem que ser pontuado, tem muito torcedor que ainda está chateado, que queria ver o Marlon fora do Botafogo e tudo mais, mas a verdade é que o empresário conseguiu a valorização do seu atleta. Toda essa especulação fez exatamente isso, valorizou o Marlon Freitas e agora o jogador vai receber uma proposta do Botafogo para renovação contratual e valorização salarial. Bingo, no fim das contas, o empresário do Marlon conseguiu aquilo que certamente era o objetivo maior. Conseguiu uma valorização para o seu atleta e, consequentemente, para colocar aquele faz-me rir no bolso. Vamos ser sinceros aqui e realistas. Agora, Fogão, seguindo em frente, vamos trocar uma ideia sobre essas tensões envolvendo dirigentes do futebol brasileiro e John Textor. A Leila Pereira, você sabe muito bem, está descendo a lenha, está criticando pesadamente o John Textor e, segundo a própria, dizendo a verdade. Dizendo que o Textor é a vergonha do futebol brasileiro, que é um fanfarrão, que tem que ser punido exemplarmente. E agora o Marcos Braz, dirigente do Rubro Negro, também seguiu caminho semelhante, com palavras mais suaves, conforme eu disse para você, mas também falando em punição exemplar. Ele disse o seguinte ao portal Jogada 10, abre aspas, isso é ruim para todo mundo, é ruim para você que trabalha no esporte, é ruim para todo mundo que acompanha, isso é muito sério. Quando você tem denúncias como essas, na minha cabeça, tinha que apresentar junto com as provas. E quem não consegue apresentar, deveria ter uma punição exemplar. Muito mais do que você reclamar de um juiz no jogo, por exemplo. Eu também reclamo, também faço. Às vezes você fala algo que não deveria falar de um juiz, mas é de um momento do jogo. Não é igual a falar de algo muito maior, algo orquestrado, que até o momento não tem prova absolutamente nenhuma. O Textor já prestou depoimento à Polícia Civil, vai apresentar as demais provas que ele possui, né, em até 10 dias. Isso foi a partir da última quarta. Então a gente está falando aqui até sábado dessa semana, com o Textor podendo apresentar via Dropbox todo esse material que ele possui. E a partir desse material, eu acredito que já na próxima semana a gente pode ter atualizações mais robustas, mais contundentes em relação a isso. Fato é, Fogão, enquanto as tais provas não são apresentadas, o Textor vai apanhar de todos os lados. Essa é a grande realidade.
O próprio STJD, segundo o site Metrópolis, conforme eu trouxe ontem aqui no vídeo do Radar Alvinegro, segunda edição aqui para o canal, o STJD já está até cogitando levar uma possível punição, e olha que nem teve julgamento, mas já está pensando em levar o caso à FIFA, para que essa punição que seja aplicada aqui no Brasil, ela possa valer também mundialmente. E isso impediria o Textor não só de estar envolvido no dia a dia do Botafogo, mas também do Lyon, do Molenbeek, o que na minha opinião não faz o menor sentido. Mas esse é o nível. Enquanto as provas não aparecerem, enquanto o Textor efetivamente não entregar isso para as autoridades, para que a gente possa começar a ter uma investigação mais aprofundada, a gente vai ter que conviver com essas declarações. Várias declarações atacando o Textor, dizendo que ele é um fanfarrão, que é isso, que é aquilo. Então a gente espera que, claro, seja um material que efetivamente leve a uma investigação e a gente possa encontrar problemas seríssimos no futebol brasileiro. A minha torcida agora é essa. Eu adoraria que o futebol brasileiro tivesse, assim, 100% de certeza que não tem nada. Mas a gente sabe que não é assim. A gente teve, por exemplo, o caso da máfia das apostas, com um jogador de Série A envolvido, Aleph Mango, Bauerman. Então a gente sabe que pode acontecer. E a minha torcida nesse momento é que para de fato a gente consiga encontrar alguma coisa que esteja errada. A gente chegou nesse ponto. Porque caso não seja assim, a punição para o Textor vai ser pesadíssima. E como isso vai acabar impactando o Botafogo? Não sei. Mas algum impacto vai acabar gerando. Uma má vontade aqui, uma má vontade ali, um lance interpretativo. A gente sabe que essas situações podem ocorrer. Já pode ocorrer desde já. Imagina se as provas forem consideradas assim, cara, aqui não tem nada. Aí realmente vai ficar complicado. Vamos atualizando aqui sempre que tiver novidades sobre esse caso, para você poder ficar antenado em relação a tudo que está acontecendo, beleza? Agora, Fogão, Copa Libertadores, vamos trocar uma ideia sobre isso. Conforme eu disse, hoje, a partir das 11 da noite, temos um jogo importantíssimo entre Júnior Barranquilla e Universitário. O Universitário, que é o próximo adversário do Botafogo, no estádio Newton Santos. E o Júnior Barranquilla vai enfrentar 2 adversários seguidos em casa. Além do Universitário hoje, depois encara a LDU. Ou seja, se o Júnior Barranquilla sair vitorioso nesse confronto de hoje, eles vão a 6 pontos e vão ter uma possibilidade bem considerável de chegar a 9 pontos já no fim da terceira rodada, com 100% de aproveitamento, portanto. Se esse resultado acontecer, o Botafogo ele se vê mais ainda pressionado a buscar uma vitória contra a LDU. A gente sabe que naturalmente já é o melhor resultado possível. Vencer na altitude, consegue compensar a derrota em casa, você vai a 3 pontos e aí você teria o Universitário logo a seguir. Se o Universitário perde para o Júnior Barranquilla e o Botafogo consegue 2 vitórias seguidas, qual é o cenário que a gente vai ter ao fim das 3 primeiras rodadas? O Júnior Barranquilla podendo chegar a 9 pontos, de acordo com isso que eu acabei de falar. O Botafogo podendo fechar com 6, Universitário com 3, LDU com 0. Seria surpreendente, LDU com 0 depois de 3 jogos. A verdade é essa. Depois do jogo contra o Universitário, o Botafogo vai encarar a equipe da LDU no Rio de Janeiro também, precisando vencer. Uma vitória tira qualquer chance de classificação da LDU, elimina os equatorianos da fase de grupos da Copa Libertadores, eles ainda vão ter a possibilidade de avançar para a Sul-Americana. Então, se o Botafogo consegue 2 vitórias seguidas e depois ainda vence a LDU de novo, alcançando o terceiro resultado positivo na sequência, a gente vai dar passo muito importante para conseguir essa classificação, porque vale destacar, quando o Botafogo for enfrentar a LDU no Rio de Janeiro, se todos esses resultados aqui que eu falei acontecerem, o Júnior Barranquilla lá no Monumental de Lima, lá no Peru, conseguindo aí que seja um empate, coloca em condição muito favorável para o Botafogo e o próprio Júnior avançarem antecipadamente para as oitavas de final. Por quê? Nesse cenário que eu acabei de falar, o Botafogo chegaria nas 2 últimas rodadas com a seguinte situação: teria 9 pontos, o Júnior Barranquilla, se conseguir pelo menos um empate lá no Peru, chegaria a 10 pontos, e aí você teria o Universitário com 4 e a LDU com 0. E o Botafogo, portanto, poderia jogar contra Júnior e Universitário, dependendo só de si, para chegar às oitavas de final. É claro que existem outros cenários possíveis. A gente pode ter um empate hoje, lá na Colômbia, Júnior Barranquilla e Universitário, cada um indo a 4 pontos. E a gente também pode ter um empate lá no Equador, Botafogo empatando contra a LDU.
A gente teria uma rodada a menos, mas a distância de 3 pontos para os 2 primeiros colocados seguiria. E o Botafogo seria obrigado também a vencer os 2 confrontos seguidos no Rio de Janeiro. De qualquer maneira, a gente tem que ganhar os 2 jogos seguidos no Rio de Janeiro, e essa é a grande realidade. Não dá para pensar em outro resultado. Se acontece um empate em ambos os jogos, a gente vai para o Rio de Janeiro contra o Universitário, podendo igualar a pontuação dos peruanos. Eles estariam com 4, a gente iria a 4 também. E aí o Júnior Barranquilla, jogando contra a LDU, poderia chegar a 7. Lembrando, o Júnior Barranquilla enfrenta a LDU lá na Colômbia. Então eles acabam tendo um certo favoritismo, a torcida vai estar ao lado e tudo mais. A LDU, claro, pode surpreender, naturalmente. Mas o Júnior Barranquilla vai ter grande possibilidade de fechar essa primeira etapa da fase de grupos, esses 3 primeiros jogos, com 9 ou 7 pontos. Essa é uma grande verdade. A gente tem que considerar com esse cenário, porque eles venceram no Rio de Janeiro. E agora em casa, grande chance de obterem bons resultados. Então não seria nenhum absurdo imaginar a vitória do Júnior ou empate no máximo diante do Universitário. Que eles consigam aí 4 pontos nos 2 jogos seguidos que tem lá na Colômbia. Nada demais imaginar isso. Nesse cenário, onde o Júnior Barranquilla empatou com o Universitário e venceu a LDU, o Botafogo poderia enfrentar a LDU chegando a 7 pontos também. Porque o Júnior fecharia com 7 pontos a primeira fase, o Botafogo fecharia com 4. E aí, vencendo a LDU na primeira partida do retorno dessa fase de grupos, a gente também iria a 7. E aí, a gente teria que torcer por um bom resultado do Júnior contra o Universitário lá no Peru. Porque caso o Universitário consiga vencer o Júnior Barranquilla depois de perder para o Botafogo, a gente pode ter um empate triplo em 7 pontos. Pois é. Já pensou uma situação como essa? A gente pode ter um empate triplo ao final da 4ª rodada dessa fase de grupos. Porque o Júnior teria empatado com o Universitário, vencido a LDU. E aí perde para o Universitário depois. O Universitário teria empatado com o Júnior, perdido para o Botafogo, vencido o Júnior. A LDU estaria eliminada e a gente teria um cenário onde Júnior, Universitário e Botafogo chegariam com 7 pontos na 4ª rodada. Sendo que o Botafogo vai jogar fora de casa contra Júnior e Universitário para poder decidir a classificação. Esse cenário é muito mais complexo do que o primeiro que eu falei. Claro, se a gente ficar aqui conversando, tem outros tantos cenários, mas esses 2 eu acredito que realmente podem acontecer. São os mais prováveis, digamos assim, né? Percentualmente falando, imaginando aqui as probabilidades. O que você acha dessas possibilidades, Fogão? Se a gente chegar, por exemplo, com 7 pontos empatado com o Júnior e Universitário precisando decidir classificação lá na Colômbia e lá no Peru, tu acredita que a equipe do Botafogo vai dar conta do recado? Como é que você enxerga isso? E se o Botafogo chegar dependendo só de si? Aí é o melhor dos mundos, né? Aí realmente é o melhor dos mundos. O Júnior Barranquilla chega com 10 pontos ao fim da 4ª rodada. O Botafogo chega com 9 pontos ao fim dessa mesma 4ª rodada. O Universitário vai estar com 4 pontos no máximo. E aí a gente só dependeria, de repente, de 2 empates, talvez, nas últimas 2 rodadas. São várias as possibilidades. Hoje a gente vai estar de olho nesse confronto, porque realmente é um resultado para lá de importante em relação às nossas pretensões. Claro, considerando que o Botafogo na quinta-feira faça um bom jogo e obtenha o resultado que precisa. Estou confiante, é um começo de trabalho, mas tenho confiança que o Arthur Jorge vai conseguir extrair futebol do Botafogo ao longo do tempo. Se puder dar uma arrancada inicial maravilhosa, melhor ainda. Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão, que eu quero saber a sua visão sobre tudo isso. E lembre-se, logo mais, daqui a pouquinho vou estar aqui de volta com mais um conteúdo para vocês aqui no Fala Fogão. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.